mais um dia de atividade, o 7º Diálogos Espíritas. Hoje recebemos a nossa irmã, colaboradora, voluntária lá da caravana Leopoldo Machado, do Centro Espírita Leão Denis, no Bento Ribeiro, Rio de Janeiro, junto com a companheira Maria, também trabalhadora, e nós hoje vamos dar prosseguimento ao 7º Diálogos Espíritas, que tem a proposta que bem a Amália lembrou ontem, de espiritizar, ou seja, de aprofundar os conceitos do espiritismo e, claro, na medida do possível, de acordo com os nossos recursos, aproximarmos dos nossos dias, desses tempos. A obra espírita foi escrita lá nos anos 57 do século anterior, né? Então, nós temos uma responsabilidade também de compreender que a linguagem houve uma evolução no vernáculo, no Brasil, então nós temos que também tentar aproximar das nossas comunidades. E a proposta principal do nosso canal é para o povo, nós falamos para as pessoas do povo, não para doutores da lei. Então, a nossa proposta é apresentar o Espiritismo para todos, mas, em particular, aqueles que têm menos recursos, né, porque frequentaram pouco a escola, etc. Não cabe aqui fazer uma palestra para explicar. Então, nós agradecemos a Deise e a Maria por estarem conosco. Eu vou transferir, então, a palavra para a Maria, para ela realizar a sua função de coordenadora desse espaço hoje. Um bom trabalho. Obrigada. Muito obrigada, senhor Flávio. Muito obrigada. Boa noite, queridos amigos, queridos ouvintes do Centro Espírita Casa da Redenção, de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul. É com muita alegria que estamos aqui hoje, em conjunto, né, para estudarmos mais um capítulo, mais um item do Evangelho segundo o Espiritismo. Convidamos a todos os ouvintes para estarem conosco, sintonizados com esse canal. Para o tema, para a abertura dos trabalhos, será a palestra pela nossa companheira Deise Rauch. Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador. Vai servir de abertura para os nossos trabalhos. Capítulo 6, o Cristo Consolador. Deus consola os humildes. É o item 8, meus amigos, meus irmãos. Item 8 do capítulo 6. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que imploram por ela. Seu poder cobre a terra inteiramente, e por toda parte, ao lado de cada lágrima, ele colocou um bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação, uma prece contínua, e encerra um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Que todos os espíritos sofredores possam compreender essa verdade em vez de se revoltarem contra as dores e os sofrimentos morais que são o seu quinhão aqui na Terra. Usai, pois, como divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos proporciona a tranquilidade de espírito e a resignação. O coração trabalha melhor, a alma se acalma e o corpo não sofre mais desfalecimentos, visto que, quanto mais o espírito é profundamente atingido, mais o corpo sofre. Uma mensagem do Espírito de Verdade, em Rato, em 1863. Queridos amigos, queridos irmãos, vamos à nossa prece, que vai dar sustentação para os trabalhos da noite de hoje. Graças a Deus. Senhor, meu Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia. Senhor Jesus, nosso mestre e nosso amigo.
Eis-nos aqui, Mestre amado, mais uma vez, Senhor, para te pedir a sustentação, o amparo, a proteção, Senhor, para os trabalhos que serão desenvolvidos agora no Centro Espírita Casa da Redenção, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Senhor Jesus, precisamos muito do seu amparo, Jesus, da sua sustentação para nossa irmã, amiga Deise Rauch, que vai fazer uso da palavra para trazer para todos nós, do Evangelho segundo o Espiritismo, os seus ensinamentos, o fruto do seu trabalho, Jesus. Por isso te rogamos o amparo e a sustentação para esta casa e para todos os trabalhos que irão se iniciar nesse instante. Que assim possa ser, graças a Deus, Senhor. A você, Deise, a palavra, minha amiga. Bom estudo. Muito obrigada, boa noite a todos. E sempre com essa rogativa, né, do Evangelho e da prece, nós, com certeza, iniciaremos a nossa tarefa da noite de hoje. Muito boa noite a todos e vamos, então, ao nosso tema da noite de hoje, que é um espiritismo de autoajuda. Muito importante, achei de muito bom gosto esse título, que traz para os nossos corações como nós vamos, assim, captando junto à doutrina do Mestre Jesus a autoajuda em nossos corações. Então, para iniciarmos as nossas reflexões, vamos ver, eu trouxe do dicionário o que significa a palavra autoajuda, que é o que nós vamos desenvolver na noite de hoje. A autoajuda é um conjunto de técnicas, orientações, informações ou práticas que se destinam à resolução de problemas de caráter psicológico através dos recursos próprios do indivíduo, do dicionário da língua portuguesa. Então, o importante de nós começarmos na noite de hoje, nessa casa que está nos acolhendo, a Casa de Redenção, vamos, nesta primeira reflexão, a autoajuda aos nossos corações. Como nós vamos nos orientar, nos informar sobre a prática dessa resolução de todos os nossos problemas. E nós vamos também, agora, saber o que quer dizer para nós, agora, nesse momento que nós estamos refletindo, o que quer dizer espiritismo para nós. Porque se nós vamos precisar de algo que nos ajude, e a doutrina espírita, nesse momento, está nos trazendo grandes reflexões, e nós vamos lá ver no dicionário da alma, né, o que o nosso querido Emmanuel falou para nós a respeito do espiritismo. Ele disse assim: na atualidade do mundo, o espiritismo é aquele consolador prometido, enfeixando nova e bendita oportunidade de redenção. Com essa oportunidade de redenção, nós estamos nos envolvendo nos estudos, para que, através desses estudos, esse enfeixamento de nova e bendita oportunidade de redenção chegue aos nossos corações. E André Luiz também diz assim, olha, espiritismo não é apenas o consolador na terra, é o renovador do eu. Então, importantíssimo a gente saber que todos os ensinamentos da codificação trazida pelo nosso querido Allan Kardec é uma
oportunidade de renovação do eu. Como é que eu vejo isso? Começou no Livro dos Espíritos, o Evangelho, toda a codificação, o céu e o inferno, importantíssimo para as nossas reflexões, são livros que foram trazidos aos nossos corações para que nós possamos, através dos estudos, entender o que esta doutrina traz para que possamos nos ajudar, possamos nos conduzir com o melhor procedimento aos nossos corações. A André Luiz continua: Espiritismo não é apenas uma fonte miraculosa da graça, é o campo de esforço próprio. Quando nós adentramos a doutrina espírita, não imaginávamos que seria uma doutrina que estaria dizendo para todos nós: avante, siga em frente, porque Deus é o nosso Pai, Jesus é o nosso Mestre, e toda essa espiritualidade amiga das casas que nos acolhem, elas estão junto a todos nós, numa jornada de autotransformação, uma jornada que nos traz ao coração essa autotransformação que o Espiritismo encontra base e compreensão no progresso individual de cada um de nós. Então, ele aposta na nossa caminhada, no nosso progresso, na nossa autotransformação, porque os ensinamentos nos trazem todo esse arcabouço de informações que é para o nosso progresso. E o progresso começa individualmente. Então, à luz da doutrina espírita, Allan Kardec nos ensina sobre a importância da reforma íntima, destacando a necessidade de trabalharmos as nossas imperfeições. Mas como nós vamos começar a pensar em trabalhar as nossas imperfeições? Pelo conhecimento que nós fazemos de nós. Começamos a perceber que as nossas necessidades e nossas dificuldades, elas são completamente indicadas e esclarecida pela doutrina espírita. Primeiro, pela a prática da caridade. A prática da caridade e de amor ao próximo, que é um fundamento impulsionador do desenvolvimento pessoal. A prática da caridade e do amor vai nos trazer esse fundamento impulsionador do desenvolvimento pessoal, que a começar a nos desenvolver pessoalmente, como indivíduo, como criatura, como filhos de Deus, que nós todos somos, e assim nós vamos, dentro desse processo, integrar valores espíritas na busca do nosso autoaperfeiçoamento. E nesse caminhar, nós vamos fazer o quê? Uma conexão espiritual e contribuirmos para a evolução coletiva. Nós começamos individualmente, pela caridade, pela prática da caridade, do amor ao próximo, e aí nós vamos dando passos para a nossa
para a contribuição da evolução coletiva. Para que nós possamos continuar refletindo nesta autoajuda que a doutrina espírita nos traz, nós vamos ler o prefácio do Evangelho. O prefácio do Evangelho, que é trazido para nós pelo Espírito de Verdade, ele diz assim: o Espírito do Senhor, que são as virtudes do céu, como um imenso exército que se move, desde que dele recebeu a ordem, espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhante às estrelas resplandecentes. Ele vem iluminar a estrada e abrir os olhos dos cegos. Esse primeiro parágrafo já traz para nós o que significa realmente uma autoajuda. Vendo esta autoajuda dentro do Evangelho, dentro dos livros espíritas. E então, esses espíritos, eles vêm nos iluminar a entrada e abrir os olhos dos cegos, que somos nós, sem o conhecimento doutrinário. Somos nós quando ainda não entendemos a doutrina espírita, mas eles continuam a nos dizer assim: eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido para dissipar as trevas, envergonhar os orgulhosos e glorificar os justos. Vamos ficar para dissipar as trevas. Quantos de nós, quando temos contato com a doutrina espírita, estamos realmente envolvidos nessa dificuldade de enxergar como eu, através do estudo, posso caminhar seguramente em direção a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. Aí eles continuam assim: as grandes vozes do céu ressoam como o som do clarim, e o coro dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos para o divino concerto, que as vossas mãos peguem a lira, que vossas vozes se unam, e que um hino sagrado, elas se propaguem e vibrem em toda a extensão do universo. Homens, irmãos, que nós amamos, estamos próximos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está nos céus: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Esse início, o prefácio do Evangelho, traz para nós a maneira de como essa espiritualidade amiga que trouxe para o nosso querido Allan Kardec, o codificador da nossa doutrina espírita, como eles vêm nos iluminar, como eles vêm abrir os nossos olhos para que nós possamos, através desta centelha divina que nós todos somos, e através dos ensinamentos, a levantar o véu da nossa dificuldade de entendimento e dizer aos nossos corações: caminhem, porque eu estou aqui. Caminhem, porque vocês não estão sós. Nós estamos com vocês. Quando eles dizem assim:
homens e irmãos que nós amamos. Então, nós somos seres amados. Nós somos seres que podemos, amados por Deus, por Jesus e pelos espíritos, nossos anjos guardiães, os nossos espíritos amigos, esses espíritos que estão sempre a nos impulsionar. No livro Estudando o Evangelho, com o Dr. Bezerra de Menezes, ele faz na primeira lição, o título é O Novo Caminho. Ele traz assim para nós a respeito desse prefácio do Evangelho, o nosso doutor Bezerra de Menezes. Ele diz assim: espíritos estelares, benfeitores da humanidade maior, reunidos sob o comando misericordioso de um Espírito sublime, nosso irmão Jesus Cristo, maior estrela que iluminou e ilumina o céu do nosso planeta, trouxeram para a humanidade em evolução as obras da codificação, promessa do amado Senhor que, atendendo às ordens soberanas do Pai. Olha como o doutor Bezerra já traz para nós a vinda do Mestre Jesus, a vinda desse Senhor que ele veio para iluminar o céu do nosso planeta. Que lindo, né? Essa colocação do nosso querido doutor Bezerra, para iluminar e trouxeram para a humanidade a evolução das obras da codificação. Amantíssimo veio ensinar aos homens um novo caminho, capaz de levá-los a planos superiores, conferindo-lhes a condição justa de que se fizerem merecedores, em virtude do esforço real de transformação interior. Aí a gente para poder refletir. Condição justa de que se fizerem merecedores. Somos nós, que estamos na luta, que estamos na condição de aprendizes e de criaturas sendo conduzidas com muito amor e conforme nós vamos nos entregando aos estudos, nós vamos querendo entender mais, saber mais, vamos ter essa virtude aqui do esforço real de uma transformação interior. Para que essa transformação, como dissemos lá em cima, ela comece comigo, conosco, e vá se aumentando, abrangendo todos os que estão em torno de nós. Aí ele continua: a humanidade, debatendo-se nas dores e aflições, trazida pelo poder presunçoso de tudo resolver nas bases da força aviltante da violência, impondo sem piedade normas que ultrapassam o senso comum da fraternidade e da solidariedade, reclamam um sistema de amparo e auxílio para emergir no lago de iniquidades em que se vê mergulhada. Nós, os espíritas cristãos, recebemos orientações que são verdadeiras chave dos céus. E assim compete-nos dar continuidade ao trabalho de implantar no planeta Terra o amor,
vivenciado em sua mais pura e simples expressão. Então, a chave dos céus, essa expressão, né, que ele diz que os espíritas cristãos, nós, os espíritas cristãos, recebemos essas chaves dos céus. E como é que nós estamos aprendendo a manusear essas chaves que nos são trazidas através das lições, através dos ensinamentos? Como é que nós estamos aprendendo? E ele ainda diz para nós, vivenciando em sua mais pura e simples expressão, que é o amor, que nós estamos agora aprendendo a usar, como o Mestre Jesus nos ensinou, todo esse arcabouço de vibrações, de equilíbrio que ele traz nas suas palavras, nos seus ensinamentos, quando ele amou a todos, ele não deixou ninguém ao desamparo. E nós estamos aprendendo, sim, porque nós somos os espíritas cristãos. Nós estamos aprendendo essa maravilha que é amar, que é ser benevolente, junto à doutrina dos espíritos. E continua para nós o nosso doutor Bezerra. Abracemos com firmeza, vigor, determinação e coragem. Olha, porque precisa coragem. Precisa coragem para que nós possamos nos renovar, ter renovação íntima, renovação interior, trazer à tona todo os genes que Deus colocou em nós como as suas criaturas. Então, ele diz: coragem à tarefa que recebemos do Pai, e valendo-nos desse colorário de lições luminares, galguemos os degraus da escala evolutiva, seguindo os passos de nosso Senhor Jesus Cristo, que, atendendo às ordens de Deus Pai, veio nos ensinar o que é a vida verdadeiramente. E qual é a vida que Jesus nos ensinou, né, verdadeiramente? A vida espiritual. A vida que nós estamos aprendendo também a valorizar nesse momento, porque a valorizar que nós não saímos deste espaço tão pequeno que nós estávamos acostumados e estamos galgando degraus na escala evolutiva. Desculpem. Galgando esses degraus nessa escala, seguindo os passos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele ainda continua para nós. O Evangelho, segundo o Espiritismo, é um acervo de orientações sublimes, ilimitadas, do mais puro e delicado sentimento trazido pelo Filho unigênito para abrandar os corações. Servir-se dessas lições como o alimento mais sagrado e
imprescindível para a nossa saúde e o equilíbrio de nossa alma, é condição inequívoca para o amadurecimento do espírito ainda recalcitrante e endurecido quanto às verdades eternas. Bezerra de Menezes. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, esse acervo, né, de orientações sublimes, tem que ser para nós realmente o bálsamo da nossa caminhada como espíritos imortais que somos, o bálsamo para que esses degraus nos sirva de grandes ensinamentos, de muito equilíbrio, para que nós entendamos que somos filhos amados de Deus, que somos abraçados sempre por esse querido e sublime amigo que é o nosso querido Mestre Jesus. E ele está trazendo para nós para as nossas almas, né, equilíbrio de nossas almas, como nos disse o nosso doutor Bezerra, um amadurecimento do espírito. Porque sempre nos dizem que somos crianças espirituais. E crianças espirituais precisam crescer. E é o que nós estamos tentando fazer através dos ensinamentos doutrinários. Crescer para deixarmos de ser crianças e recalcitrantes, endurecidas, e vamos abraçar essas verdades eternas que o nosso Mestre Jesus trouxe aos nossos corações. Então, para que nós possamos, né, trazer todos esses ensinamentos, toda essa prática da caridade, esses valores espíritas, esses aperfeiçoamentos, né, essa nossa evolução coletiva que começa e vamos abrangendo, tudo isso é através do Evangelho, é através da doutrina dos Espíritos, que trazem aos nossos corações toda essa alavanca de caminhada para os nossos corações. E nós vamos também lembrar do nosso querido Leon Denis. Leon Denis, no livro O Problema do Ser e do Destino, da edição Selde, ele no capítulo 9, ele fala da evolução e a finalidade da alma. Então, ele diz assim para nós, começa assim o nosso querido Leon Denis: o objetivo da evolução, a razão de ser da vida, não é a felicidade terrena, como equivocadamente muitos acreditam, e sim o aperfeiçoamento de cada um de nós, aperfeiçoamento que devemos realizar pelo trabalho, pelo esforço, por todas as alternativas de alegria e da dor, até que estejamos inteiramente desenvolvidos e elevados ao estado celeste. Por que Leon Denis vem trazendo isso para nós? Ele vem trazendo porque ele tem a certeza de que a nossa caminhada, ele tem a certeza de que o esforço que nós estamos fazendo, ele nos traz alternativas de alegrias e dores.
Porque quando nós nos deparamos com as nossas necessidades, com as nossas dificuldades, muitas vezes precisamos de muita coragem, como nos disse Dr. Bezerra, e passamos por muitas dores, como nos está dizendo Leon Denis. E precisamos ser fortes para continuar, para que estejamos inteiramente desenvolvidos e elevados ao estado celeste. É isso que nós estamos, a nossa caminhada está nos levando a esse estado celeste, a esse estado de espíritos puros, que nós um dia chegaremos, com alegrias, com dores, com coragem, com dificuldades, mas com a certeza de que, além de não estarmos sós, além de estarmos cercados de todo um bálsamo de espíritos evoluídos e comprometidos com a nossa caminhada, porque eles estão comprometidos com a caminhada da humanidade, para que a humanidade cresça, para que a humanidade evolua. E continua assim Leon Denis. Se há na Terra menos alegria do que sofrimento, é porque esse é o instrumento mais apropriado à educação e ao progresso. Olha que interessante, né? Um estimulante para o ser que, sem ele, retardar-se-ia nos caminhos da sensualidade. A dor física e moral forma nossa experiência. A sabedoria é sua recompensa. Então, o caminho é árduo, né? O caminho é árduo, e o caminho, a gente sabe que ele é. Aqui ele está dizendo, né, que essa nossa dor física e moral forma a nossa experiência. E é de experiências em experiências, de vivências em vivências, de reencarnações em reencarnações, que nós iremos nos autoajudar. É através dessa caminhada que nós vamos aprendendo dentro do Espiritismo, esta autoajuda que estamos fazendo aos nossos corações. Porque, do contrário, nós estaríamos pensando que estamos sujeitos a não chegar no ponto em que Leon Denis está dizendo para nós que é a sabedoria, é chegar ao limite em que os espíritos estão caminhando todos, e esses espíritos que já deram a sua caminhada há mais tempo que nós, eles estão dizendo que a educação e o progresso é o estimulante para nós. É a educação espiritual e o progresso espiritual é o mais importante para que nós possamos caminhar e chegar nesta sabedoria, que é a nossa recompensa, que é a nossa a autoajuda, a autotransformação para os nossos corações. E aí, a gente, ao integrar, né, esses valores espíritas na busca do autoaperfeiçoamento.
Como é que nós vamos fazendo isso? Porque ele é um fundamento, ele é impulsionador do desenvolvimento nosso. Ele é um impulsionador. E ele, sendo um impulsionador, ele tem a importância de nos mostrar como fazemos a nossa reforma íntima. Ela pode ser muito importante e muito segura aos nossos corações, para que nós entendamos, como Leon Denis vem dizendo, que esse é o objetivo da nossa razão, de ser, da vida, não é a nossa felicidade terrena. Nós já falamos que nós estamos aprendendo que a maior recompensa para nós é estarmos certos de uma vida futura, certos de uma caminhada como espíritos imortais. Então, esse processo de caminhada, de realizações pelo nosso aperfeiçoamento, deve ser pelo trabalho, pelo esforço, que nós vamos fazer, sim, mas conscientes de que todo esse amparo, toda essa realização será feita com a ajuda, com o amparo, com a segurança da espiritualidade de nossas casas espíritas. As nossas casas espíritas nos ajudam nos estudos, nos ajudam na palavra amiga, quando nós temos necessidade de ouvir uma palavra de incentivo, nada mais justo do que pegarmos o Evangelho, nada mais importante do que pegarmos o Evangelho e lermos como é que lá no prefácio ele já diz para nós: eles vêm iluminar a estrada e abrir os olhos dos cegos. Hoje já estamos sem ser totalmente cegos, já estamos sem ser aquelas criaturas que não tinham o caminho, nem com aquela lanterninha, né? Mas hoje não, hoje nós temos e somos criaturas que já estamos começando a ter alegrias, educação espiritual, né? Nós temos o estimulante a esse nosso progresso, que é a experiência física, agora, nesse momento. E nós, agora, nesse momento, dissemos aos nossos corações: vou estudar, vou caminhar para que eu possa melhorar e, como espírito imortal, melhorar. Que eu possa... Aí nós vamos, agora, ler do Evangelho, também segundo o Espiritismo, o Evangelho que eu já disse tantas vezes, né, que é a nossa bússola para que nós possamos nos guiar como espíritos imortais. Nós vamos ler o item 7 do capítulo 6, o Cristo Consolador, que é o item que traz aos nossos corações muita coragem para continuar. Eu sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que deve curar-vos. Isso é Jesus dizendo aos nossos corações: eu sou o grande médico das almas
e venho trazer o remédio que deve curar-vos. Os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos e venho salvá-los. Pronto. A palavra do nosso Mestre Jesus é uma palavra de salvação, é uma palavra de incentivo, de caminhar, de não esmorecer. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e que estáis sobrecarregado, e sereis consolados e aliviados. Não procureis a força e a consolação em outro lugar, e porquanto o mundo é incapaz de proporcioná-la. Deus faz um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Vinde a mim, vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis consolados e aliviados. Essas são as palavras que nos traz ânimo, nos traz alegria, porque a gente escuta que, através do Evangelho, através do Cristo Consolador, podemos ouvir palavras de carinho. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis. Não procureis a força e a consolação em outro lugar, porquanto o mundo é incapaz de proporcioná-la. O mundo nos traz o incentivo da reencarnação para que, através dela, possamos melhorar. Nós viemos, estamos no mundo corporal, material, para melhorar, mas o nosso mundo real é o mundo espiritual. E nós estamos no mundo, mas sem precisarmos ser do mundo, porque nós estamos aqui colhendo ensinamentos, colhendo diretrizes para o nosso autoaperfeiçoamento e para a nossa caminhada para espíritos felizes. E, então, no outro parágrafo, o nosso querido Espírito de Verdade diz assim: que no futuro pratiqueis a lei divina, humildes e submissos ao Criador. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo do coração. Então eles vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. Então, nesse momento em que nós já estamos caminhando, né, para que possamos finalizar o nosso estudo, o nosso trabalho da noite de hoje, então a gente vê que o Espírito de Verdade, né, em Bordeaux, 1861, trouxe para nós dizendo que não estáis sozinhos. O Senhor está junto dos vossos corações. O Senhor está para quem os chamar.
porque aí ele dirá para nós aqui: eis-me aqui, venho até vós porque me chamastes. E nós estamos chamando, nós estamos clamando, porque o mundo, o nosso planeta, precisa de que todos nós, principalmente nós espíritas cristãos, estejamos conscientes de que a nossa vibração positiva, a nossa certeza de dias melhores, a nossa certeza de caminhadas evolutivas da nossa existência, nós precisamos mostrar a todos que estão em torno de nós que isto está sendo muito bom para nós e que, com certeza, será bom para aqueles que estiverem e quiserem começar a estudar esta grande doutrina que é a doutrina espírita. Estudar o Evangelho, estudar o Livro dos Espíritos, estudar a codificação trazida pelos espíritos superiores ao nosso querido Allan Kardec, que nesse momento, né, em que nós estamos, né, sabendo que a doutrina espírita é uma doutrina bendita, é uma doutrina que traz uma oportunidades de redenção para os nossos corações, nós queremos dizer que sim, Emmanuel está com a razão. E o Mestre Jesus em nossos corações. Que Jesus continue a nos abençoar, a nos fortalecer, que as casas espíritas, que sempre nos recebem de braços abertos, possam, todos que estão aqui e estão ouvindo, dizer: é assim que iremos construir o nosso arcabouço de autoajuda. Muito obrigada a todos, que Jesus abençoe a todos os corações aqui presentes. Muito obrigada. Muito bem, amados irmãos, amigos, são tantos os convites, né? Que com certeza vale a pena a gente aceitar. Já perdemos muito tempo, então vale a pena. Muito material para a nossa meditação, né? Para a nossa reflexão, muito material para relembrar. E, mais uma vez, como disse a nossa amiga Deise, né? A nossa doutrina espírita abençoada, né? Vamos realmente pedir a Jesus que nos dê força, coragem, bom ânimo, né? Para estudar essa doutrina libertadora. Queridos irmãos, queridos amigos, nós encerramos fazendo uma prece de encerramento. Vamos à oração. Graças a Deus. Senhor Jesus, muito te agradecemos, amado Mestre, por todo o material chegado às nossas mãos, através desse benfeitor tão querido aos nossos corações, o nosso querido Allan Kardec. Jesus, te rogamos as bênçãos de amparo e de sustentação para todos os nossos irmãos da região do Rio Grande do Sul, para todos os nossos irmãos brasileiros, e por que não os nossos irmãos de outros países, né? Muitas bênçãos de muitas paz, rogamos, Senhor Jesus, para o nosso planeta, Senhor, para que tenhamos coragem, bom ânimo, boa vontade para com a tua doutrina de luz. Então, Jesus, em teu nome, em nome da direção espiritual do Centro Espírita Casa da Redenção, em nome de Deus, nosso Pai, Jesus, pedimos a permissão, meu Deus, meu Pai, para encerrar os estudos da noite de hoje. Graças a Deus, que assim possa ser, Senhor. Graças a Deus. Então, mais uma vez, renovamos votos de paz a nós que voluntariamos-nos ao serviço do Senhor, que possamos
angariar essa experiência e anexar nos anais da nossa existência celeste, podendo nos embriagar de alegria pelo trabalho realizado, pelo esforço, pelo empenho, pelas horas dedicadas à vinha do Senhor. Então, nós agradecemos, Deise, Maria. Quero que cada uma das senhoras leve o nosso abraço nas reuniões do Leon Denis, da Caravana Leopoldo Machado. Sabe que nos dias do ano passado eu estava muito aflito, eu gosto de dar testemunho, e conversando com a Amália, ela me deu algumas sugestões de encaminhar para os benfeitores ali no Leon Denis. E na mesma noite estivemos espiritualmente com Leopoldo Machado. E ele nos orienta acerca deste trabalho. E ele diz, a maior orientação que eu já recebi: continue, Flávio. Então, vejamos que a responsabilidade de construir o nosso arcabouço proposto pela Deise é nossa. Não podemos delegar. Os espíritos benfeitores são conosco, inspiram-nos, orientam-nos, mas as mãos devem ser calejadas na oficina redentora de nossas existências. Por isso, agradeço mais uma vez Maria, Deise, peço que encarecidamente nas reuniões expresse o nosso preito de gratidão aos trabalhadores que têm colaborado, porque nem todos participam dessa atividade, mas no empenho das realizações aí no Bento Ribeiro, nas suas unidades, todos contribuímos com a economia espiritual das realizações de Jesus. E ao estarmos abrindo este canal, trazendo essa oportunidade, estamos contribuindo com a economia espiritual da Terra. Sim. Diverso, porque onde levantam-se alguns, muitos levantarão os seus passos, as suas mentes, os seus entendimentos. Então, eu agradeço e peço permissão para ir fechar o canal. Muito obrigada, Muito obrigada. Muito agradecida. Muito obrigada, muito obrigada. Deus abençoe. Boa noite. Muito obrigada, muito obrigada.